Boa noite, irmãos. Os saúdo na graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita saudade e vontade de estar fisicamente reunido no nosso templo. Faremos a leitura do Salmo 145, do versículo 1 ao 10, na nova tradução da linguagem de hoje. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a tua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito e todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos, e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças os que são fiéis a ti. Oremos. Senhor Deus e Pai, de infinitas misericórdias, sei que estás presente em todos os momentos de nossa vida, mas nesse momento peço que venha estar com todos aqueles que te buscam
para te prestar culto. Nós te adoramos e te glorificamos, pois somente o Senhor é perfeito e digno de todo louvor. Sabemos que o Senhor é perfeito e conhece nossas imperfeições e falhas. Por isso, suplicamos o teu perdão e a tua bênção. Te pedimos também, venha estar com todo o seu povo espalhado pela face da terra. Em nome de Jesus te peço, venha estar com nossos governantes e tenha misericórdia da nossa nação. Sê com tua igreja, não só local, mas por todos que confessam que só Jesus é Senhor. Nós te agradecemos por tudo que nos tem dado e pedimos a tua bênção àqueles que, sabendo da necessidade dos que têm menos, são tocados a repartir o que têm. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus é que oramos. Amém. E agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Ele, o primeiro Filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho, que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo.
pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Colossenses 1, 12 a 20. Graça e paz, meus irmãos. Estamos mais uma vez reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, embora distantes, porém, no vínculo do Espírito Santo. E assim, meus irmãos, nós leremos um texto do Novo Testamento no Evangelho, conforme descreveu João, capítulo 20, versículo 19. Diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti e suplicamos, ó Pai, que esta porção da Tua palavra seja suficiente para a edificação da Tua igreja, do Teu povo, de todas as pessoas que assistirão a este culto. E todos eles, ó Pai, todas elas sejam abençoadas no nome de Jesus Cristo, na ação gloriosa do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos ainda vivendo no calendário cristão o tempo da Páscoa, os próximos dias e domingos até a ascensão do Senhor Jesus Cristo. As igrejas cristãs celebram o tempo glorioso da ressurreição. E é por isso que nós temos que continuar falando, pregando a respeito desta obra maravilhosa de Jesus Cristo. A paz do Senhor, que excede as agruras da vida. Esse é o tema. Meus irmãos, estamos vivendo uma grande inquietação. Estamos vivendo momentos de conflitos, momentos de desconfiança. A situação não é fácil. Pessoas queridas, pessoas conhecidas, ou até mesmo pessoas que não conhecemos, estão partindo. Quantas mortes, quantos enfermos. É um desafio viver pela fé. Mas é exatamente assim que nós vivemos. A situação de insegurança, a situação de medo, de dúvida, a situação de perigo, enfim, somos seres humanos e vivemos os conflitos e as crises existenciais. Meus irmãos, e também não foi diferente na vida daqueles discípulos. Primeiro, a humanidade evidenciada. Eles estavam com medo. Imaginem a situação, coloquemos no lugar deles. A demonstração clara do medo, na expressão máxima, dúvida, insegurança, medo, incerteza. O Mestre foi crucificado. A fé abalada. E assim nós percebemos, meus irmãos, que a humanidade estava ali muito bem definida na vida dos discípulos. E o que mais nos chama a atenção é que o texto bíblico não omite, de forma muito direta e objetiva, coloca: os discípulos estavam com medo dos judeus, pois o grande mestre
aquele grande homem que os discípulos seguiam foi crucificado. E ali eles temiam pela própria vida. E ali eles esqueceram todas as mensagens. Ali eles esqueceram todos os milagres. Ali eles esqueceram, inclusive, o anúncio da ressurreição. Dúvidas, incertezas, medos, angústias, insegurança, falta a fé. Como nós também muitas vezes sofremos, ó, meus irmãos, e assim nós nos apresentamos diante de Deus com a nossa humanidade. E como Deus nos responde. Deus olha para a sua vida, olha para a minha vida, olha para as nossas limitações, para os nossos medos, pois Ele conhece intimamente quem somos, e Ele nos responde de forma simples e direta: paz seja convosco. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o nosso Deus. E a humanidade estava ali muito bem definida na vida daqueles discípulos amedrontados, mas também, meus irmãos, a divindade estava presente. Jesus Cristo poderosíssimo, o Cristo ressurreto, estava presente. E ele respondeu julgando? Não. Ele respondeu condenando o medo, a dúvida, a incredulidade? Também não. Ele respondeu avaliando a conduta daqueles homens? Não. Ao contrário, ele respondeu assim: paz esteja convosco. Meus irmãos, esse Deus é o Deus da graça que nos dá a paz. Ele diz que a paz esteja na tua casa, que a paz esteja na vida da sua família, dos seus filhos. E a paz que Deus derrama sobre nós é uma paz completa. É Deus oferecendo a possibilidade de uma grande mudança, onde o medo prevalece, a dúvida prevalece, a insegurança, a ausência de fé, porém Ele vem e se apresenta diante de nós e mais uma vez diz que a paz esteja com vocês. E assim, meus irmãos, essa paz significa que Deus está presente. Esta paz significa a presença do Espírito Santo em sua vida, em sua casa, em sua família. A paz não é a paz deste mundo, pois essa paz, meus irmãos, é a paz que vem do trono do Altíssimo Deus. É a paz que é dada por Jesus Cristo, o príncipe da paz. E assim nós podemos perceber, nós também sofremos com todas as dificuldades dos seres humanos, pois somos seres humanos. Mas também nós experimentamos a grande paz, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E a paz de Jesus Cristo, que deve reinar em nossa vida, não é a ausência de lutas. A paz não é a ausência de dores. A paz de Deus em nossa vida não é a ausência de conflitos. Não, mas é uma paz que excede tudo isso. A paz do Senhor Jesus nos traz discernimento, nos traz domínio próprio, pois a paz é fruto do agir do Espírito Santo. Essa paz nos dá controle emocional. Essa paz nos dá controle sobre o medo. Essa paz é dada pelo Espírito Santo e nos dá tranquilidade nos momentos decisivos da vida. E se você orar pedindo paz, jamais Deus negará essa paz, pois Ele é a paz. E assim, meus irmãos, nós devemos viver intensamente essa experiência do perdão, da graça, deste amor de Jesus Cristo e vivenciar esta paz. E a paz do Senhor Jesus deve exceder os conflitos da nossa vida. A paz do Senhor Jesus deve exceder a lógica humana, deve exceder a nossa compreensão, pois a paz está na presença de Cristo Jesus em nosso meio. E nós devemos viver intensamente essa paz.
E nós devemos viver intensamente a presença de Cristo Jesus. E nós devemos viver essa paz, pois nós conhecemos Jesus Cristo e onde estivermos, devemos anunciar a paz. Na tua família, em teu trabalho, em tua escola, onde você estiver, você deve ser um baluarte da paz. Onde você estiver, em seus relacionamentos interpessoais, você deve ser sinônimo de paz. Pois conflito, violência não fazem parte da experiência com Deus em Jesus Cristo. E assim nós devemos compreender que a paz de Deus, ela excede qualquer situação, as agruras da vida, as dificuldades da vida. A paz de Deus excede o medo. E a paz de Deus excede até mesmo o luto. A paz de Deus excede a maior dor do ser humano, pois somente Deus é capaz de consolar quando o luto invade a nossa casa, o nosso coração. E assim, meus irmãos, eu quero encerrar esta breve reflexão citando um hino muito especial, um hino muito importante que todos nós conhecemos. Um hino que nos ensina a respeito dessa paz. Mas antes eu quero ler a história deste hino. Se paz, a mais doce, me deres gozar, se dor, a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. E quando nós ouvimos tais palavras nos chamam a atenção, pois este lindo hino foi escrito em um momento de extrema dor na vida de seu autor, Horácio Guedes. A década de 1870, Horácio sofreu com um grande incêndio em Chicago, que foi em outubro de 1871, e arruinou os seus negócios. Ele era um homem de negócios. Mas a sua dificuldade não terminou aí. E durante a travessia do Atlântico, as 4 filhas de Horácio morreram em uma colisão com outro navio. E a esposa, Ana, sobreviveu e enviou um bilhete que dizia: salva, sozinha. E aquela foi a maior dor da sua vida, perdendo as 4 filhas no naufrágio. E assim, meus irmãos, é uma dor inimaginável. É uma dor inimaginável. Mas mesmo assim, em tão grande provação, ele encontrou a paz em Jesus Cristo. Por isso, a paz de Jesus Cristo excede as agruras da vida. A paz de Jesus Cristo excede o luto, as lutas, os medos e as angústias. E Ele está conosco, nos dando paz. Amém.
irmãos, minhas irmãs, encerrando este culto, quero ler um texto em Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Que a semana seja de paz, e mesmo no conflito, nas angústias, nas dores, nas lutas, Jesus Cristo está presente, e ele dirá a você: paz esteja contigo. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, pois a tua palavra proclamada, a tua palavra cantada, os hinos, as canções tocadas, as orações, os textos bíblicos, tudo isso, Pai, para a honra e glória do teu nome e também para a edificação das pessoas. E suplicamos, ó Deus, que tudo isso que foi preparado encontre guarida no coração do teu povo e as pessoas sejam abençoadas no nome de Jesus Cristo. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o fortalecimento do Espírito Santo sejam conosco, com o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém. Boa noite, vou deixar aqui um versículo bíblico. Deus é a esperança em meio à tempestade. Jeremias 14:8. Que todos tenham uma semana abençoada.